Desgraça de time! Eu hoje, se eu tivesse algum parente, algum filho, eu ia dizer, torça pra desgraça, mas não torça pra vitória não. Não sei porque você se foi. Fantástico. Sejam muito bem-vindos a mais um Saída de Desgraça! Acabou a primeira fase, meu povo! Acabou a primeira fase! Hoje vamos fazer os comentários rápidos sobre os jogos que não interessavam nada, aqueles jogos que você olhava assim e dizia, pra que porra eu vou ver esse jogo, isso aqui não vai pra lugar nenhum, e vamos falar realmente dos jogos que valeram vaga. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como os grupos tiveram jogos mais decisivos, foram os grupos do Sul, a gente vai começar de trás para frente. Então vamos começar lá do nosso sulito aqui do podcast. Richard Baluta, fala dos grupos 7 e 8. Boa noite aí, primeiramente, forte abraço pro meu amigo Anderson, né, que tá aqui com a gente hoje, é muito entusiasta do futebol do Sul, ele disse que ele ama todos os times do Sul. Vamos lá. Cara, eu vou começar de trás para frente mesmo. Grupo 8, cara. O grupo 8 teve 4 jogos no sábado e todos os jogos estavam amarrados porque cada jogo valia alguma coisa para alguém. Vou começar pelo jogo que eu vi. Marcílio Dias 1-0 no Pelotas, no estádio Gigantão das Avenidas, lá em Itajaí. O que aconteceu nesse jogo? O Pelotas tinha vantagem do saldo, o Pelotas tinha um amplo saldo, só que o Pelotas podia até empatar, que estava classificado bem tranquilo. E o Pelotas começou a amarrar jogo, veio claramente para propor empate, né? Amarrou o jogo, o goleiro fazendo cera já com 20 minutos do primeiro tempo, coisa bem típica assim, né? Só que aconteceu um negócio chato, o juiz deu um acréscimo de 7 minutos no primeiro tempo, porque teve muita cera no primeiro tempo. Cruzamento para a área, num escanteio, o goleiro Renan saiu mal do gol, a zaga do Pelotas não cortou e o Daniel Pereira meteu para dentro. Marcílio Dias 1-0. E depois, no segundo tempo, o Pelotas se abriu, o Pelotas quis ir para cima, teve um atleta expulso, o atleta Bruninho, no meio do segundo tempo, mas não deu, né? Marcílio Dias não só ganhou, como garantiu a classificação para a próxima fase. Outro jogo que foi um jogo assim, mais uma das presepadas que o São Caetano fez nessa competição, né? Que foi Caxias 6, São Caetano 0. Só para vocês entenderem, o Caxias no começo do jogo, o Caxias precisava fazer exatamente 6 gols, ganhar por 6 gols de diferença para poder se classificar sem precisar de nenhum resultado paralelo. O que aconteceu? Terminou 2-0 o primeiro tempo. O Marcílio Dias estava ganhando em Itajaí. Resultado que até o momento desclassificava o Caxias. O que aconteceu no segundo tempo? Pois bem, o Caxias foi lá e fez 4 gols. 6-0 terminou. O Caxias se classificou, né? Gols até bem esquisitos no segundo tempo. Não sei o que aconteceu lá. Não posso também fazer acusações injustas. Mas foi isso. No Centenário, 6-0 para o Caxias. Outro jogo assim que valeu pouco, mas valeu alguma coisa, foi o jogo do São Luís, lá em Juí. Foi 3-0 para o Esporte Clube São Luís, que é uma das grandes surpresas dessa competição, lá no estádio 19 de outubro. Pegou já o Tubarão já estava eliminado, faz um tempo já. Um jogo que teve sarrafo para tudo que é canto, 2 jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, numa confusão generalizada. E o São Luís fez os seus gols com Júnior Alves, Rafael Jataí, e ele, Itaqui, que é filho do Itaqui original, que por um acaso é parente do Itaqui, outro Itaqui. Só tem Itaqui, na verdade, no futebol do Rio Grande do Sul, né? Cada Itaqui, É a família Itaqui. Cada time tem um Itaqui para chamar de seu, né? Ô, Richard, só um detalhe aqui no jogo do Caxias, que eu assisti por alto também. Foi 1-0 no primeiro tempo, foram 5 gols do Caxias no segundo tempo, foi ainda pior. Sim, obrigado pela correção. Foi um resultado um pouco estranho, eu diria, né? Vamos lá, e daí o último jogo para fechar, Novo Horizontino 0-0 Joinville, já que fica fora da segunda fase da Série B pelo segundo ano seguido. Mais um capítulo para a crise institucional histórica do Joinville Esporte Clube, né? Joinville que já tinha vacilado bastante ao longo das 14 rodadas,
na última rodada precisava, digamos assim, escalar uma montanha bem grande, que era vencer o Novo Horizontino lá em São Paulo. Não conseguiu, empatou em 0-0, fez até um jogo digno, mas ficou nisso, né? Os classificados foram da seguinte forma: Novo Horizontino em primeiro, 31 pontos, sobrou no grupo Novo Horizontino. Em segundo, São Luís com 23, a grande surpresa desse grupo, o São Luís. Terceiro, Caxias, que com o 6-0 não só passou de fase, como garantiu um terceiro lugar à frente do Marcílio Dias, que ficou em quarto com 21 pontos. E falando aqui do grupo 7, eu vou passar, como a gente tinha falado, teve alguns jogos, 0-0 Bangu e Mirassol, Ferroviária, que não quis nem muito jogo contra o Nacional de Rolândia, mandou o time reserva e venceu por 2-0 de forma bem tranquila. Mas 2 jogos que foram paralelos, que interferiram na classificação. Toledo 0-1 Portuguesa. A Portuguesa do Rio estava se classificando com esse resultado. Até que lá em Cascavel, lá em Cabo Frio, desculpa, que o jogo foi em Cabo Frio, cara, foi muito estranho isso aí também, porque assim, sem necessidade nenhuma, o árbitro deu 8 minutos de acréscimo lá 10 minutos de acréscimo lá no Estádio Correão, em Cabo Frio, e justamente ao 10º minuto de acréscimo do segundo tempo, Paulo Baia meteu um golaço e classificou o Cascavel. Cascavel classificado à próxima fase. O grupo ficou da seguinte forma: Ferroviária com 30 pontos, sobrou no grupo também. Mirassol com 26, Cabofriense com 25 e FC Cascavel se classificando de forma heróica, digamos assim, e até com um pouquinho de ajuda da arbitragem, com 24. Portuguesa do Rio ficou com 23 e saiu chupando o dedo. E é isso aí, essas foram as classificações do grupo 7 e 8. Pode passar para o próximo caboclo aí que vai falar dos outros jogos. Então, como a gente está voltando, e antes de mais nada, temos que fazer uma pequena comunicação. Nosso colega Douglas, por motivos externos, não vai mais poder cobrir os times que vieram do grupo 5 e 6. Então, Douglas não pôde, nós fomos em nossa equipe e procuramos o brabo dos brabos. Então, menino Deco, comenta a classificação do grupo 6, já que esses jogos foram na sexta, a gente comentou na live, e comenta o grupo 5, que apesar de quase definido, ainda teve uma pequena definição matemática, pode-se dizer. Exatamente. Então vamos começar. Primeiramente, obrigado pelos elogios aí, não merecidos, mas a gente aceita mesmo assim, né? No grupo 6, vamos começar de baixo para cima, como a gente está fazendo. Teve basicamente um jogo importante, que foi Bahia de Feira e Tupinambás. E o Bahia de Feira precisava ganhar, o empate era do Tupinambás, era confronto direto, né? Valendo uma vaga, 2 clubes, uma vaga. Deu Tupinambás, que deu uma arrancada, né, espetacular nesse segundo turno. Gol do Fabinho Alves, mais um dele, né, o experiente Fabinho Alves, que fez parte de times aí, de um time histórico da Chapecoense, foi vice-campeão brasileiro lá em 2013, vice-campeão da Série B, né, que era o nascimento da Chape, digamos assim, para o cenário nacional, e ele estava inspirado. Eu acho que ele basicamente ganhou todos os pontos para o Tupinambás, cara, porque todo jogo tem gol dele. E o Tupinambás passou e eliminou o Bahia de Feira. E os outros jogos, é só passar rápido: Gama 2, Atlético de Alagoinhas 1, ambos já estavam classificados. Caldense 1, Brasiliense 2, com isso o Brasiliense garantiu o primeiro lugar do grupo, que não vale muita coisa assim, mas ficou na frente do Gama, né? Já era uma disputa ali interessante pelo primeiro lugar entre os dois rivais. E teve o Palmas perdendo seu 14º jogo em 14, 1-0 em casa para o Vila Nova de Minas, ambos já estavam eliminados, né? Com isso, classificaram o Brasiliense com 33 pontos, Gama com 32, Atlético de Alagoinhas com 24 pontos e Tupinambás com 23, e Bahia de Feira, Caldense, Vila Nova e Palmas vão tentar aí nos próximos anos. No grupo 5, a gente tinha basicamente só uma definição a fazer, que era a disputa entre Real Noroeste e Águia Negra. Não era bem uma disputa, porque o Águia Negra precisava ganhar, o Real Noroeste perder, mas precisava tirar a diferença de 10 gols no saldo. E aconteceu. Aconteceu a vitória do Águia Negra, 4-3 em cima do União Rondonópolis.
E o Real Noroeste perdeu para o Goiânia 1-0, mas o saldo era absurdamente discrepante e acabou passando o time capixaba. Portanto, classificou a Aparecidense com 28, Goiânia com 28, Goianésia com 22 e o Real Noroeste com 19, né? Então, os 3 times goianos acabaram passando. Então, basicamente é isso. Só esqueci de comentar os outros 2 jogos da rodada, que foi Operário de Várzea Grande 2, Aparecidense 6. E no Espírito Santo, o Vitória se despediu com vitória 1-0 em cima do Goianésia. É isso. Muito bem, grupos 3 e 4 a gente falou na live da sexta-feira, da sexta-feira, só relembrando, o ABC pegou o Itabaiana no confronto que valia a primeira posição, deu 2-0, pegou a primeira posição, o Itabaiana com isso foi segundo, porque o Conquista perdeu do Coruripe, e o Coruripe, com essa vitória de 1-0, gol de Gaspar logo no início do jogo, pegou a 4ª vaga. Com isso, o Central que ganhou do Jaciobá, o Potiguar que empatou com o Frei Paulistano, foram eliminados. Saco, adeus, se lascaram, se arrombaram. Foi isso. O Frei Paulistano, que eu lembro que eu falei na live, fez um gol ridículo, que eu aconselho vocês a procurarem. E no grupo 3, o grupo 3 tinha um confronto direto. Primeiro teve Campinense 0, América de Natal 0, que até agora eu não entendi porque esse foi o jogo da sexta da TV Brasil, que não valia porra nenhuma. Campinense já eliminado e o América de Natal já líder. Teve um Salgueiro 2, Guarani de Sobral 0, que garantiu o Salgueiro em segundo. Um Floresta 5, Afogados 1. Floresta tentava pegar a segunda posição do Salgueiro, não conseguiu. E aí teve um Globo 3-0 no Atlético Cajazeirense, que esse jogo foi no Barretão, em Ceará-Mirim, e o Globo precisava vencer. Meteu 3, gols de Gabriel Santos e 2 vezes Beleu, classificou, pegou a 4ª vaga. Mais pra frente a gente fala dos confrontos, mas vamos fechar com o maior boliviano do Brasil, Daniel Dalense, grupos 1 e 2, para a gente encerrar a primeira fase. E aí, pessoal, saudações a todos. Bem, no grupo 1 já tinha os 4 classificados, foi só para definir mesmo quem ia ficar em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tivemos os seguintes resultados: o Fast empatou com o Galvez 1-1, eu havia dito, inclusive, que o Fast jogava para o empate, para ficar na frente do Galvez, pelo menos em segundo, mas tinha que torcer o Bragantino não ganhar. Mas o Bragantino ganhou, deu 3-0 fora no Vilhenense, então o Bragantino em primeiro, Fast em segundo, Galvez em terceiro. O Rio Branco poderia até ter conseguido uma posição melhor, mas perdeu do Independente Tucuruí por 3-2 fora de casa. E no confronto dos eliminados, o Atlético Acreano empatou com o Ji-Paraná em 2-2. Então, eu tinha falado na última live, né, que o Atlético Acreano ainda tinha chance, assim como o Palmas, de conquistar uma vitória na última rodada e deixar pelo menos uma vitória no campeonato, mas acabou não conseguindo, ficou no 2-2 com o Ji-Paraná. A classificação do grupo ficou a seguinte: o Bragantino com 27 pontos, primeiro lugar, Fast Clube em segundo com 26, Galvez em terceiro com 24, Rio Branco em quarto lugar com 21, e aí eliminados Independente do Tucuruí 17, Ji-Paraná 16, Vilhenense 11 e Atlético Acreano 8, Atlético Acreano 8 empates, 6 derrotas. Agora indo direto para o grupo 2, que é o grupo de maior interesse, né? Aqui a gente tinha uma vaga em disputa ainda. Nós tivemos o River vencendo o Sinop por 2-0, o River já estava garantido em segundo, o Sinop já estava garantido em último. Motoclube 1, Baré 0, Motoclube matematicamente não estava garantido em terceiro ainda, mas com essa vitória garantiu o seu lugar, o Baré já estava fora, e aí a classificação ficou entre Juventude e São Raimundo. São Raimundo estava um ponto na frente do Juventude, aí meio de semana nós tivemos a vitória do Juventude contra o São Raimundo, o Juventude passou assim o São Raimundo. E aí o que aconteceu? Nós tivemos São Raimundo contra o Altos em 13 jogos tinha 10 vitórias, mas acabou tomando 3-0 do São Raimundo de Roraima, jogo lá em Boa Vista, gol de Henderson, Ribinha e Alexandre. Então o São Raimundo fez a parte dele, inclusive eu tinha até dito na última live que o São Raimundo ele teria que vencer e o Juventude perder, porque eu não acreditava que o São Raimundo fosse golear o Altos, e aí o Juventude com empate seria eliminado. Mas o São Raimundo conseguiu golear o Altos, parece que o Altos não entrou também lá com o seu time principal, mas fez um papel aí um pouco feio nesse último jogo, tomou 3-0. Então o São Raimundo
Com esse 3-0, ele dependia que o Juventude não vencesse o Santos Amapá lá em Macapá, lá no estádio Zerão. E o que aconteceu? O Santos abriu o placar com o Matheus no primeiro tempo 1-0, mas aí Gotinha fazendo gols aí com 32 minutos do segundo tempo e com 37, 2 gols de pênalti, inclusive, conseguiu virar o jogo e assim o Juventude Samas conseguiu a classificação, conseguiu o 4º lugar. O São Raimundo de Roraima foi eliminado. Então, em primeiro lugar ficou o Altos com 30, segundo o River com 29, terceiro o Motoclube com 25, foram os 3 times que eu apostei que iam classificar. Só errei no quarto, que eu tinha colocado, que era o São Raimundo de Roraima, acabou indo o Juventude do Maranhão. Juventude com 23, quinto lugar o São Raimundo com 21, e lá embaixo, bem mal mesmo, Baré com 13, Santos Amapá com 11, e o Sinop com 7 pontos. Esses foram os grupos 1 e 2. Então, muito bem, muito bom. Só quero dar uma olhada aqui para ver. Estão olhando aqui, dos times da pré-primeira fase, 2 classificados, né, da fase preliminar. O Ji-Paraná foi eliminado no grupo 1, o Bareno no grupo 2. Já no grupo 5, o Real Noroeste conseguiu a vaga na última rodada, tá, que tá quase classificado. E o Brasiliense não só conseguiu a vaga, foi líder no seu grupo, no grupo 6. Então, tem essa pequena característica. 2 times podem ainda subir. Fala, Anderson. Só uma coisa que eu achei curiosa aí, que passou batidos, o Central foi eliminado perdeu um jogo rodada só. passada de 2-1 do Itabaiana, e foi o último time a perder no campeonato, porque ele e Novo Horizontino perderam na penúltima rodada, só que o jogo do Novo Horizontino foi sábado, o do Central foi domingo, então o Central foi o último time a perder, só que eles empataram tanto que eles foram eliminados. Eles conseguiram empatar na primeira rodada com o Jaciobá, por exemplo. E aí, a gente já teve outra característica, além dessa de 2 times que vieram da fase preliminar classificados. Nós temos também 3 times que não venceram, né? Atlético Acreano, Jaciobá e o Palmas, que não pontuou. Deve ser a pior campanha histórica da Série D, até porque é a primeira vez que a Série D tem tantas rodadas. Mas vamos começar a falar dos confrontos. O primeiro confronto é entre o líder do grupo 1 e o 4º colocado do grupo 2, Bragantino do Pará e Juventude Samas. Um confronto até de viagens curtas, né? Se você for pensar. Um estado é do lado do outro. Então, mesa, apostas e comentários sobre esse confronto. Bragantino passa porque tem um Bilal. Bilal vai foder todo mundo. Bilal vai entrar duro no Juventude, é isso que você quer falar. Cara, são 2 clubes, assim, de certa forma, emergentes, né? O Bragantino teve uma boa campanha em Copa do Brasil recente, aí, chegou até nas fases, aquelas antes das oitavas, se não estou enganado, foi perder por Curitiba, eu acho. É um time emergente no Pará, e o Juventude Samas subiu ano passado, né? Quer dizer, estreou esse ano, né? Subiu em 2019 e esse ano jogou Elite. E acho que eles cascaram para a Série D, porque ganhou a Copa Maranhão, algo do tipo, né? Isso, a primeira competição nacional deles. Enfim, é um confronto de emergentes. Eu aposto no Bragantino, cara. O Bragantino bem interessante. Eu vi um jogo, mas eu gostei. Eu vi mais do Juventude Samas, mas é um time que para mim passou, porque são 4 vagas, principalmente. Eu também aposto no Bragantino. E Daniel, que foi quem mais acompanhou, o que é que pode falar? Olha, eu acredito que classifique o Bragantino, mas não tem um favoritismo, não tem um abismo entre os times, não. Mas se for para apostar apostaria no Bragantino. Pronto. Agora, o vencedor desse confronto, que a gente está apostando sobre o Bragantino, pega o vencedor de Itabaiana e Floresta, para mim, um dos confrontos mais interessantes dessa primeira fase. Eu quero comentar aqui em cima, eu acredito que o Itabaiana passe, mas por muito pouco. São 2 times bem próximos de nível bem próximo. O Floresta é um time muito competitivo. Foi para as quartas de final do ano passado. Foi terceiro no grupo porque pegou o América de Natal, que só perdeu 2 jogos do Salgueiro, e pegou o próprio Salgueiro, campeão pernambucano no mesmo grupo, e poderia ter sido o segundo colocado ainda, né, se o Salgueiro não ganhasse na última rodada. São 2 times muito próximos do nível, mas eu acredito no Itabaiana. Eu acho que o Itabaiana, tirando as derrotas pro ABC, que perdeu os 2 jogos pro ABC, e uma derrota pro Conquista num jogo duríssimo
em Conquista, virou o jogo lá em Itabaiana. Depois, então, eu acho muito próximo o nível aqui, é um dos confrontos que eu mais quero ver, mas eu acredito que o Tremendão passa. Eu apostaria no Floresta, até porque já vem de uma campanha boa ano passado, bateu na trave para subir. Mas agora que eu estou reparando aqui que o Floresta tem o símbolo Nottingham Forest no escudo, então não dá para esperar muita coisa desse time, né? É o Nottingham Floresta. Mas eu vou continuar bancando a aposta no Floresta, porque o Forest também, ele gosta de pipocar nos momentos decisivos, lá né, na hora de subir não vai dar. Pois é. Então, cara, eu apostaria no Itabaiana, pelos jogos que eu vi. O próprio Floresta caiu no Campeonato Cearense, né? Apesar que reformulou o elenco para a Série D e tudo, mas o Itabaiana me parece o time mais pronto. Inclusive, um detalhe, confronto de times que quase subiram ano passado. Né? Verdade. O Itabaiana também quase subiu. O outro detalhe aqui é que o Itabaiana tem o vice-artilheiro da Série D. Deixa eu só pegar aqui o nome do homem. Thiago Santos? Falar bobagem. Thiago Santos. Ele só tá atrás de Thiago Marques da Ferroviária e por um gol. Então ainda tem esse detalhe aí, né? E Daniel, o que comenta em cima? Eu apostaria no Floresta, mas assim, sem convicção mesmo. Então, bem equilibrado, esse daí a gente não pode prever. Terceiro confronto, América de Natal e Coruripe. Coruripe classificado na Bacia das Almas. América de Natal, que garantiu a liderança com uma rodada de antecedência, um dos favoritos ao acesso. Eu tranquilamente aqui aposto no América de Natal. Dos grupos do Nordeste, ele talvez tenha sido o time que eu vi mais dominar nos grupos do Nordeste, tanto que ficou uma sequência gigantesca de jogos que ganhou todos menos um, que empatou, um 0-0 esquisito até. E o Coruripe classificou na Bacia das Almas, joga muito bem no Gerson Amaral, mas fora de casa não fez grande campanha. Eu aposto por muito no América de Natal. Posso já dar meu voto, eu aposto no América de Natal e vou um pouquinho além. Conforme o chaveamento, na minha opinião, a América de Natal já está nas quartas. Eu também aposto nisso, mas não vou cravar. Anderson. Cara, eu não confio no América de Natal, não. Não confio em nenhum dos dois potiguares. Eu vou no América porque esse Coruripe, os caras classificaram com saldo negativo, pelo amor de Deus. Não, os caras classificaram porque ganharam muito jogo no Gerson Amaral, porque fora de casa foram muito mal. E Daniel, para fechar. Eu aposto no América de Natal, mas eu não boto tanta fé assim que vai subir, muito menos no ABC. Mas é isso aí, acho que a América de Natal passa. Muito bem, então América classificado. Quarto confronto, River e Galvez. Eu vou deixar o Daniel falar primeiro, que é ele que acompanhou melhor os grupos, depois a gente comenta. Olha, eu aposto no River, mas não é também aquele favoritismo, tem um abismo entre os times, não. Mas eu colocaria o River para classificar. Muito bem. Eu aposto também no River, eu acho um pouquinho melhor o time. Aí e jogar a Copa do Nordeste, mesmo que eu não lembre que eles jogaram. Não, eles jogaram. Jogaram no Barradão. Jogar a Copa do Nordeste ainda pesa um pouquinho também, que é uma competição de nível acima. E eliminaram o Bahia na Copa do Brasil, né? Que pena. Cara, acho que é bom pontuar que o River tá jogando o Piauiense, né? O Piauiense voltou. E tá lutando para não cair no Piauiense. Cara, mas esse Galvez aí é um time interessante, cara. Tem os dois atacantes lá, o Daniel e o Adriano, fizeram gol pra caramba, né? No ano, né? Juntar os dois, acho que tem mais de 25 gols, algo assim. Eu vou no River também, mas sem muita convicção. Richard? Para fechar, eu vou no River também, esse Galvez. Apesar que eu acho que é um confronto equilibrado, mas eu acho que o River, até pela tradição que tem tudo, e eu acho que tem um timezinho um pouquinho melhor. Então, América de Natal e River seria o confronto aqui. Altos do Piauí e Rio Branco. Eu vou de Altos. Altos, apesar das 4 derrotas na primeira fase, foram 10 vitórias. Um time que dominou um grupo que tinha outros 3 nordestinos, o River, o Juventude Samas e o Motoclube, 4 clubes do Norte também no grupo. Então eu vou tranquilo aqui no Altos. É um time que quase só teve altos, né? Sem baixos. Pô, eu ia fazer essa piada, velho. Não, mas eu acho que talvez o primeiro confronto aí que eu boto uma fé bem grande um time, esse confronto do Norte aí. Acho que o Altos classifica aí.
Eu vou arriscar eu acho que vai o Altos, né? O Altos do atacante Betinho. Vai ser, inclusive, um confronto interessante. Atacante Betinho contra goleiro Bruno, né? Dois confrontos de aqueles. Ou provavelmente o Altos deve avançar. Acompanho o relator nosso Dalense, né? O maior boliviano da história. O Altos é muito favorito, e esse Rio Branco também passou porque, convenhamos, né? Tinha muito time ruim nesse grupo A aí, mas esse Rio Branco não inspira nenhuma confiança, tanto perdeu para esse time fraquíssimo do Independente na última rodada. Eu acho que vai dar Altos sem muitos problemas. Muito bem. Outro confronto, Salgueiro e Conquista. Eu tô torcendo muito pelo Conquista nesse confronto, e achei até uma campanha interessante do Conquista, mas Salgueiro tranquilo, atual campeão pernambucano. É um time muito bom, foi o único time que venceu o América de Natal na primeira fase, classificou com muita tranquilidade. Eu aposto nos pernambucanos nesse confronto. Eu também aposto porque o Vitória da Conquista passou também meio na bamba, né? E o Salgueiro é um time bom, trocou quase ninguém saiu do Salgueiro, daquele tipo pernambucano. Então o elenco que está desde o começo do ano jogando junto. Contratou o Cássio Ortega, que é um bom meia da Tombense. Eu até nem entendi, porque o Cássio Ortega foi titular da Tombense o ano todo. Foi jogar a Série D pelo Salgueiro. Eu acho que o Carcará vai passar. Só uma coisa, Anderson. Lembrar que o Conquista perdeu o treinador, né? Que Daniel falou, o treinador boliviano. Ele comentou uns programas atrás. E o Conquista teve uma explosão, assim, de Covid na primeira fase, quando pegaram a ABC, tomaram um cacete, pegaram o Spotify, tomaram um pau. E depois tiveram que recuperar lá na frente. O próprio Conquista tirou a invencibilidade do ABC em Natal no ano. Ainda tem esse detalhe, né? Então, tem esse ponto aí. Mas eu concordo que o Salgueiro é favorito e não é pouco favorito. Falando até do Salgueiro, vocês comentaram de treinador. O treinador do Salgueiro, para quem não lembra, é português. Né? O Jorge Jesus do Multiverso. Isso, exatamente. E o Salgueiro é um time muito bom, cara. Eu vi alguns jogos, não deles na Série B. Na Série D eu fiz poucos jogos, mas eu vi as finais do campeonato pernambucano. E é um time muito bom. É um time muito, muito bem treinado, assim. É um time que sabe o que faz com a bola. E eu acho que é favorito a passar nesse confronto, sem dúvida nenhuma. Talvez seja a favorita a ir para as quartas até, né, nesse chaveamento. E você, Daniel? Dá para dizer que sim. Ei, Salvador! Nossa senhora! Aqui Salgueiro, eu acho que o Salgueiro vai classificar. Esse daí vou ficar surpreso se o Vitória Conquista passar. Tem aqui um treinador, né? E o Catimbento aí, mas eu acho que não dá para o Vitória da Conquista, não. Muito bem. Próximo confronto Potiguar. Eu tô olhando aqui. Tô vendo se tem algum outro confronto entre dois times do mesmo estado nessa fase. Não tô vendo. Então, o único confronto dentro de um estado, ABC e Globo. ABC foi líder do grupo, apesar que teve algumas complicações para classificar. E o Globo só passou na última rodada, ficou 9 jogos sem ganhar. Só voltou a ganhar de um time já quase eliminado, que eu acho que foi o Afogados até que eles ganharam. Então, tranquilamente aqui eu aposto no ABC passando de fase. Eu aposto no Globo. Só porque o ABC é o ABC? Simples assim. O Globo vai passar. Pode me cobrar. Eu vou apostar no Globo por motivos de simpatia. Pô, o Globo tem a bandeira da Alemanha no estádio, né? Tem aquele inscrição, né? Vice-campeão brasileiro. Daí tá em letras bem pequenas, assim, da Série D. Então é um time muito... 2017 grande também, viu? Muito caricato, ele tem total minha simpatia. Mas falando sério, eu vou acompanhar com o Anderson. Vai passar o Globo, cara. É a cara do ABC peidar nessa. O ABC que foi campeão Potiguar invicto. Tem que lembrar esse detalhe também. Pelo amor de Deus, pô. Para mim, classifica o ABC. 2-2 aqui, não vamos ter definição. Próximo confronto, Fast Clube, alô torcida do Bahia, aquele abraço, versus Motoclube, Grande Natanael, aquele abraço. Nesse aqui, eu vou deixar vocês comentarem primeiro. Cara, para mim, 50% de chance para cada um aí, sinceramente. Não saberia aí, assim, se eu for obrigado a dizer, eu chuto o Motoclube, mas
Faixa tá na briga também. Esse aí não tem zero de favorito mesmo. É bom destacar que tá aí, né? É um confronto de dois clubes do mesmo estado, né? O Estado Islâmico, porque são duas bombas. Mas sem mais delongas, eu vou de motoclube, né? Vou de motoclube também, só porque é um clube um clube mais tradicional, porque dizer assim, dá para afirmar. É o clássico das rodoviárias, né? O Moto e o Fest. Vamos lá, eu vou apostar no Moto também, apesar do segundo jogo em Manaus, né? Vou apostar no Moto, até porque eu tenho ódio do Fast por causa de um certo jogo de 2007. Avançando, vamos para a parte mais ao sul agora. Grupo 5 versus Grupo 6, Aparecidense e Tupinambás. Eu achei muito bonita a classificação do Tupinambás, até por ter sido um time rebaixado no estadual e que precisou arrancar para pegar a vaga. Mas eu não sei se eu aposto neles, não. Eu vou de Aparecidense. Cara, eu vou de Aparecidense também, porque um contexto importante para dar é que a Aparecidense todo ano joga a Série D, né? Mas é a primeira vez, assim, que a Aparecidense está realmente montando um time para tentar brigar. Porque na maioria das vezes a Aparecidense gasta todo o dinheiro no Campeonato Goiano, contratando vários medalhão, e na Série D eles costumam colocar um time mais barato, mais sub-20, pega uns jogadores sub-20 do Goiás e coloca ali. Não que não tenha jogador sub-20 do Goiás no Aparecidense, tem, mas eles, pelo que eu andei vendo no elenco, eles deram uma investida, contrataram os caras cascudos, assim. Tem o Alex Henrique lá, o artilheiro do time no ano, cara que já deve ter 85 passagens pelo Aparecidense e sempre marcando muito gol. Vou postar na Aparecidense. E o Tupinambás é um lixo. Muito bem, Richard Baluta. Cara, eu aposto na Aparecidense. Eu não boto fé nesse Tupinambás, para falar bem a verdade. Eu acho que é que nem o Anderson mesmo conhece, o Tupinambás parece ser um time bem fraco, assim, pelo que apresentou até no campeonato estadual e até nessa Série D mostrou ser um time com bastante fragilidades. Eu aposto no Tupinambás, na Aparecidense. Então a gente já está apostando na Aparecidense, vamos ver se Dalense vai transformar isso aqui na unanimidade. Virou goleada. Aparecidense vai aparecer na terceira fase. E aí, muito provavelmente, a Aparecidense pega o vencedor de Cabo Friense e São Luís de Ijuí, a surpresa do Grupo 8. Bom, seria muito legal eu dizer aqui que o time carioca não passaria para muitos, mas eu acredito muito mais na Cabo Friense do que no São Luís. Muito pelo contrário, agora eu vou falar, eu acredito muito mais que o São Luís passe do que a Cabo Friense. São Luís se mostrou um time extremamente consistente na primeira fase, um time bem sólido defensivamente, e contratou alguns jogadores conhecidos até para a segunda fase. Um deles é o Meia Wagner, que é aquele mesmo que passou pelo Caxias, passou pela Chapecoense, tá lá. E tem um atacante muito bom que é o Matheus Lagoa, que é um atacante, joga pelos lados de campo, é um jogador muito bom, se destacou aí na primeira fase. Tem um jogador índio, né, assim como todos os times, a grande maioria dos times da Série D. Tem o Itaqui, é praxe, né, tem o Itaqui no time gaúcho. Mas assim, falando bem sério, pelo que eu vi os jogos das duas equipes, eu gostei muito mais do que o São Luís apresentou do que o que a Cabo Friense apresentou. Eu, se fosse para apostar, eu aposto no São Luís, passando da próxima fase. Você acredita que Matheus Lagoas vai fazer chover na segunda fase? Olha, ele fez chover na primeira, né? Vamos ver se segue o ritmo. Muito bem, Anderson. Sei lá. São dois times aí com a simpatia de um tamborete. Ué, vamos São Luís, velho. São Luís. E você, Daniel? Olha, realmente eu não tenho uma opinião forte, não. Fazer que nem a nossa gloriosa T dizer... O que ela falou mesmo? Não sou capaz de opinar, né? Mas claro, eu vou opinar. Vou chutar Cabo Friense e ganha nos pênaltis. Uma disputinha de pênalti não ia ser ruim, não, hein? Agora um confronto aqui que eu acredito que vai ser unanimidade. Ferroviário e Marcílio Dias
Marcílio Dias classificou na última rodada contra a Ferroviária, líder do outro grupo, um dos times mais caros e melhores times. Eu acho que Anderson, que Richard, apesar do coração catarinense, vai concordar comigo, Ferroviária. Cara, vou discordar. Eu acho que o Marcílio Dias passa, cara. Por mais que eu tenha a chance de estar bastante errado, né? Mas o Marcílio Dias faz o primeiro jogo em Itajaí, onde é bem consistente. Assim, se o Marcílio Dias fazer o resultado em Itajaí, conseguir ganhar de 0-0 da Ferroviária em Itajaí, tem a chance de tentar segurar lá, né? Isso é muito interessante, visto que o Marcílio Dias tem um treinador experiente, que é o Vaguinho Dias, né? Que foi campeão da Série D ano passado. Eu aposto no Marcílio. Eu acho que eu vou errar, provavelmente. Eu acho que o Marcílio não deve ficar nessa fase, mas eu aposto no Marcílio. Eu acho que o Marcílio Dias é capaz de surpreender a Ferroviária. Ferroviária é do artilheiro, né? Thiago Marques. Só para lembrar. Exatamente. Anderson Dias. Sou Ferroviária desde criancinha. Anderson, o maior apaixonado pelo futebol catarinense, opina na Ferroviária. E Daniel? A Ferroviária classifica. Muito bem, então aqui a gente aposta na Ferroviária. E no outro confronto, um dos melhores times da primeira fase contra o Goianésia. Gama e Goianésia, um confronto de Distrito Federal versus Goiânia. Eu vou apostar no time do Distrito Federal. O Gama só perdeu do Tupinambás em casa e do Brasiliense no clássico que definiu a primeira posição. Então, eu acredito muito que o Gama passe até com alguma tranquilidade. Ô, Thiago, eu vou discordar de ti, cara. Eu acho que passa o Goianésia. Por quê? Porque eu vou contextualizar a situação do Gama. O Gama, hoje eu ainda ouvi notícia, o Gama perdeu 5 jogadores titulares, cara. O Gama tá tendo todo o elenco desmanchado. O Gama já tinha vários problemas financeiros, né? Então vai ter um time muito mais fraco para enfrentar a Goianésia do que em relação ao time da primeira fase. Inclusive o zagueiro Emerson hoje saiu do Gama, ele deve assinar, acho que até com o Juventude, se eu não estou enganado. Então eu acho que passa a Goianésia. E é isso. É isso, eu acho que passa a Goianésia. Anderson. Eu também acho que vai passar o Goianésia. Esse time igual o Gama, eu vi as pessoas dispensaram o Nunes, né? O Nunes rescindiu o contrato. Perdendo muito jogador, acho que não... Não que o Goianésia seja também treinado pelo Hansi Flick, né? Mas vai passar o Goianésia. E Daniel? Classifica o Gama. Então, 2-2 aqui, vamos seguir. Brasiliense versus Real Noroeste. Eu acredito no Brasiliense aqui, do artilheiro do amor, Zé Love. Cara, não sei, velho. Esse jogo tá com a cara de zebra. Mas vamos apostar no Brasiliense. Acho que vai passar. Eu vou apostar no Brasiliense também. O Brasiliense, diferente do seu rival, né? Conseguiu manutenção do elenco, tem jogadores bem experientes ali, tipo o Zé Love, né? Então, eu acho que passa o Brasiliense até com certa facilidade, para falar bem a verdade. Pronto, agora o confronto vai ser difícil. E você, Daniel, fala o quê? Para mim, o Brasiliense passa, mas tem que ficar de olho, viu? O Real Noroeste também não acho que não é besta, não. Mas, na teoria, o Brasiliense passa. E agora, para a gente fechar aqui essa antepenúltima chave, na verdade, né? Mirassol e Caxias. Caxias que só não foi, junto com o Campinense e Central, a maior decepção da Série D, porque passou de fase, né? Mas eu aposto no Mirassol até com alguma tranquilidade. Eu aposto no Caxias. Eu acho que o Caxias é a cara daquele time que passou na Bacia das Almas e vai pelo menos chegar até as quartas ali na boca do acesso. E o Caxias Caxias, apesar de ter feito uma campanha regular, tem jogadores interessantes. Tem o Giovanni Gomes, o centroavante, que é o artilheiro da equipe, inclusive. Tem uns jogadores ali interessantes, tem o Bruninho, que jogou até, acho que jogou no Sampaio Correia, o Anderson deve saber. Mas é o seguinte, eu acho que quem passa é o Caxias, cara. Inclusive o Mirassol, que até treinado pelo Eduardo Batista, né? Uma das aleatoriedades dessa Série D. Tem esse ponto negativo mesmo, Anderson. É impressionante como o Richard é bairrista, né, velho? Meu Deus do céu! Caramba!
Se colocar o Inter de Lages contra o Santos, você vai dizer que o Inter de Lages passa. Né? Mas Não, aí... porque o Inter de Lages tem o Índio e o Itaqui jogaram no Avenida. Enfim, cara, dois times que no papel são muito bons, né? Mas que nenhum dos dois são confiáveis. Né? Mirassol também, eu não vejo esse hype todo também, não. Acho que o papel faz até bem na bamba. Né? Porque o Mirassol também tinha dois times horrorosos no grupo, né? Que era o Nacional e o Toledo. Mas não via essa coisa toda do Mirassol, não. Sempre teve ali, nunca teve com a margem boa desclassificar. Mas, sei lá, velho, Caxias, acho que eu vou no Mirassol, porque acho que o Mirassol foi menos decepcionante que o Caxias, então acho que é coerente apostar no Mirassol. Daniel? Eu aposto no Mirassol. Acredito, sinceramente, que o Mirassol passa. Não acho que o Caxias agora vai crescer, vai jogar o que não jogou em 14 jogos, não. Claro que o Mirassol também não é um timaço, né? Mas acho que o Mirassol passa. Detalhe, né? Seria dessa vez o Caxias não sendo eliminado por um time do Norte-Nordeste, que é, no mínimo, engraçado. Penúltimo confronto, Novo Horizontino e Cascavel. Eu vou puxar nos paulistas aqui. Por mais que Paulo Baia seja um dos craques da competição, eu vou apostar nos paulistas. Vou passar logo pro dono do grupo aqui, Richard Baluta. Cara, passo Novo Horizontino. O Cascavel não tem a mínima confiança, sinceramente. E o Novo Horizontino é um time muito bom, cara. Novo Horizontino tem Guilherme Queiroz, que é um dos artilheiros dessa Série D, é um dos melhores centroavantes que eu vi tecnicamente nessa Série D por enquanto. E é um time interessante, é um time bom. Manteve a base que jogou o Campeonato Paulista, que não fez grande campanha no Campeonato Paulista, mas se manteve ali a base, né? E é um dos times que tem apenas uma derrota na Série D, né? Que foi, inclusive, aquele jogo doido lá contra o Pelotas, lá na Boca do Lobo, na 13ª rodada. Eu acho que passa o Novo Horizontino até com certa facilidade, se duvidar até ganhando os 2 jogos. Até porque o outro time que só tem uma derrota já foi eliminado, né? Que é o Central. Anderson. Cara, acho que não tem como fugir de dar o favoritismo pro Novo Horizontino, né? Que vem investindo para subir. Geralmente, esses clubes paulistas, eles montam um time muito caro no Paulistão, depois eles emprestam os jogadores e montam um time mais barato. Mirassol faz muito isso. O Novo Horizontino manteve boa parte do elenco, contratou alguns jogadores interessantes, assim, de Série B, de Série C. E ano passado acho que perdeu nos pênaltis, se não estou enganado. Eu lembro que chegou longe o Novo Horizontino. Eu aposto no Novo Horizontino para passar. Acho que é um dos melhores times dessa. Um dos melhores times dessa Série D, assim. Tipo, no papel e em rendimento também, né? Sobrou. Vou até olhar essa informação aí. O Novo Horizontino é aquele. Fala aí, Anderson. Não, eu ia falar que ele sobrou no grupo que muita gente falava que era o mais difícil, né? Que era o 8. Exatamente. Assim, o Novo Horizontino... primeiro que o Novo Horizontino tem uma ótima vaga, né? Seria a vaga de destaque do campeonato da Série B de 2009, né? Que é o Edson Bastos e o Bruno Aguiar. Mas assim... Edson Silva, desculpa. Mas é o seguinte, falando até no Novo Horizontino, é um time interessante, é aquele tipo de time assim, ó. Novo Horizontino não aplicou nenhuma goleada nessa Série D até agora, no grupo 8. Mas ganhou boa parte dos jogos, assim, com extrema facilidade. Até o jogo que ele perdeu, que foi o jogo contra o Pelotas, ele perdeu no vacilo dele próprio. Abriu 3-1 no jogo e acabou que deu aquela cochilada, né? E tomou a virada ali. Mas assim, eu acho que o Novo Horizontino passa bem tranquilo, assim. Eu não vejo esse Cascavel indo longe nessa Série D. Só a informação aqui, Novo Horizontino caiu na segunda fase pro Boa Vista nos pênaltis. Ganhou um jogo de 1-0, perdeu o outro 2-0, 4-2 nos pênaltis. Ixi. Mas caiu nos pênaltis, como você falou, né? Então errado você não tava. E Daniel, Novo Horizontino ou Cascavel? Eu acho que o veneno da Cascavel acabou na primeira fase, viu? Acho que o horizonte dela é cair na segunda. Aposto no Novo Horizontino aí. Muito bem. O gol que levou o jogo do ano passado para os pênaltis foi marcado pelo atleta Djavan.
Só para informar. É o Dija Baiano, né? Eu acho que é ele mesmo. Tá jogando Poeta. bem, Volta inclusive. Redonda. É um poeta da bola. O Dija Baiano que, né, fez o pesadelo de um certo clube catarinense aí, nesse fim de semana, né, que eu não lembro o nome. Você pode me falar qual foi, Richard? Eu tive lá hoje, né? Nosso querido Bruce Castro, né? 8. Né? E foi pouco, hein? Agora vamos fechar aqui. Goiânia e Atlético de Alagoinhas. Rapaz. Não aposta no Atlético de Goiânia, não. Pelo amor de Deus. O time Eu tô falido. bancando o Atlético de Alagoinhas para passar de fase, mas nessa aqui eu não consigo. Os caras é tudo Eu não bairrista. É dureza. Eu não consigo, falando sério. Eu adoro a Atlético de Alagoinhas, mas não consigo apostar. Vou apostar no Goiânia. De respeito, que isso, mano. Nossa, Dudu Barroca aí. Mas eu não tô com Covid não, viu, galera? Só para avisar. É isso que eu ia falar, né? Pera aí, eu tenho que interromper isso, né? Que é o momento de entretenimento do dia, né? O Botafogo que dispensou o Ramon Dias porque ele ia ficar internado até dia 7, né? Só ia poder voltar aos trabalhos até dia 7. Daí hoje o Eduardo Barroca descobre que tem Covid e vai voltar aos treinamentos, talvez a partir do dia 10. Parabéns ao Botafogo. Stonks. Inclusive, antes da gente continuar, obrigado, Botafogo, por ter levado Eduardo Barroca. Rodriguismo maior que o barroquismo. Agora pode falar, Anderson. Muito obrigado pelo momento. Não, eu tava brincando com você, Thiago, no bairrismo, mas eu sinceramente não tenho opinião formada, não. Eu sei que o Atlético Alagoense perdeu vários jogadores, dentre eles o craque do time, né, o Tobinha. E acho que Tobinha quando foi você jogar o perde... Baiano e não foi para lugar nenhum. Acho que quando você perde o Tobinha, acho que tem alguma coisa errada, né? Tem que rever os conceitos. Mas, enfim, eu vou apostar no Goiânia, porque é um time que eu, sinceramente, eu tenho uma simpatia. Não sei porque, talvez seja porque tem as coisas do meu time, mas, enfim. Eu tenho simpatia pelo Atlético Alagoense, motivos familiares, mas não consigo apostar nele. Richard? Eu acho que passa o Goiânia. O Atlético de Alagoinhas tá com muito problema financeiro, né, cara? Cara, assim... O Atlético de Alagoinhas vendeu o Tobinho. Tá bravo por lá, né? Quando chega ao ponto que você tem que vender o Tobinho, né? Realmente tá complicado. Mas, assim, falando sério, e o Goiânia, pelos jogos que eu vi, o Goiânia fez uma boa primeira fase. O Goiânia é um time até consistente defensivamente. Então, eu acho que passo o Goiânia. Eu acho que passa o Goiânia Goiânia. que não começou tão bem, mas depois que arrancou, se estabilizou muito, né? Teve esse ponto também. E, Daniel, você vai fechar aqui ou vai ser a voz contrária? Olha, eu acredito que o Goiânia classifique, mas se o Atlético classificar, não vai ser surpresa para mim, não. O Anderson falou que tem um carinho pelo Goiânia. Agora, o Anderson tem uma conexão com o Goiânia, porque quem começou jogando lá e é o atual treinador é Finazzi, né? Brabo. Verdade. Grande Então, Finazzi. Então é isso aí, né? Então, galera, é isso. Esse foi o nosso resumo da primeira fase da Série D. Para quem classificou, parabéns, não fez mais do que a obrigação. Para quem não classificou, morreu Maria Pré-A. Nosso resumo também da segunda fase, que os jogos começam sábado. Sábado, segundo o Google, ó, informação do Google. Cadê? Eu tinha aqui aberto e fechei. Parabéns, Thiago. Sim, tem aqui. Vamos passar aqui logo antes a informação. O Palmas, grande lanterna do grupo 6 Palmas, que jogou só com o time sub-16, né, Anderson? Ou sub-20, né, Anderson? 4 jogadores indo por vitória. Chegam até o dia 2, quarta-feira. Olha, eu vou trabalhar de apostar. Eu aposto dinheiro. Se um desses jogadores... O Palmas sofreu 54 gols na Série D. O Palmas é a pior defesa disparado da Série D. Disparada não é não. Mas o Palmas, eu tenho certeza que um desses jogadores é um zagueiro. Claro que é. O Palmas não sofreu 54 gols não, Richard. Só o Palmas sofreu 39, que também não melhora muito. Quem sofreu 54 foi o Jaciobá. Jaciobá. Tô dizendo. Que beleza. Mas vamos lá.
O Vitória, Os atletas. Vitória merece palmas. Os atletas são o zagueiro Leite. Será que ele dá o Leite? O meia Felipe Boró, os dois de 19 anos. E 2 jogadores de 16 anos. O lateral Matheus Silva e o atacante Igor. Além disso, artilharia, 11 gols Thiago Marques da Ferroviária. 10 gols Thiago Santos do Itabaiana. 9 gols Gustavo Coutinho da Cabo Friense. Adriano da Portuguesa do Rio, já eliminado, e Fabinho Alves do Tupinambás. 8 gols o Wallace Pernambucano. E além dele, 2 jogadores brasilienses. Luquinhas e Zelov, o artilheiro do amor. Com 7 gols. Nós temos aqui de classificados Alex Henrique do Aparecidense. Esse, Dalense gosta de falar dele. Canga! Oi. O Canga tem 8. É verdade, que está desatualizado. Canga tem 8, tá lá também, tá classificado, né? Davidson do Fast, Adriano do Galvez. E vamos parar aqui, porque eu não vou ficar destrinchando o resto não, se lasquem. E para fechar, segundo o Google, 6 jogos no sábado, às 15 horas. Atlético de Alagoinhas e Goiânia, no Caneirão. Floresta e Itabaiana, em Horizonte. Juventude Samas e Bragantino, não sei qual é a cidade de Juventude Samas. Caxias e Mirassol, em Caxias do Sul, no Centenário. Cascavel e Novo Horizontino, no Paraná. E Marcílio Dias e Ferroviária, em Itajaí, no Gigantão das Avenidas. Os outros jogos no domingo. Então, para fechar, é isso. Aos presentes da mesa, se tiverem alguma consideração final a falar, aproveite, que esse é o momento. Eu acho que não, né? Acho que é isso. Então, é isso. Richard, Dalense, muito obrigado pela ajuda toda semana. Anderson, seja muito bem-vindo. Boa sorte acompanhando a Série D, porque você vai precisar. E a você que não está acompanhando, muito obrigado pelo seu acesso, pelo seu like, que eu espero que você esteja dando. Se não tiver, fazer o quê? E, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.